Livro aqui, O Lado Bom do Lado Ruim, e eu prometo que em breve eu pegarei livros de história, livros de romance, tá bom? Mas acho que aqui tem algumas coisas importantes. Vamos lá. Da mesma forma, entre o medo e a tristeza, podemos encontrar o desamparo que carrega um pouco ou muito de ambas as emoções. Mas às vezes ele tem menos medo e mais de tristeza. Por exemplo, quando achamos que o resultado negativo é inevitável, tendemos mais a nos lamentar do que a temer. Que nome daríamos a esse sentimento? Desesperança, talvez? E nessa mesma sensação pode surgir uma pitada de raiva, se acharmos que alguém tem culpa pela situação. Variando assim os ingredientes básicos e suas proporções, podemos identificar mais emoções do que pensamos. Se pararmos para prestar atenção em nós mesmos, como podemos prestar atenção nas cores do mundo, provavelmente encontraremos diversas emoções. São muitas emoções. Algumas que nunca tínhamos notado, outras que talvez ainda nem tenham sido batizadas. Certa vez eu tive uma dessas experiências quando, ainda médico residente, me especializando em psiquiatria, estava passeando num parque de diversões. Parei próximo à saída de uma daquelas torres nas quais os mais corajosos ficam presos a uma cadeira e despencam da altura de um prédio. Notei que as pessoas saíam do brinquedo rindo e tremendo ao mesmo tempo, com um olhar assustado que curiosamente emanava a alegria. Havia um quê de alívio com toques de vergonha. Eu me dei conta de que, se me perguntassem, não saberia dizer o que eles estavam sentindo e apostaria que nem elas mesmas saberiam detalhar a sensação experimentada. Estou rindo, mas é de nervoso, seria o máximo que eu esperaria ouvir. Era uma emoção sem nome, imaginei. Talvez porque simplesmente ela não tivesse sido identificada na natureza. Enquanto a humanidade desenvolvia a linguagem e os idiomas ao longo de milênios, amadurecendo termos para nomear os sentimentos, quem caía de uma altura daquelas não costumava sobreviver para relatar o que havia sentido, e assim não batizamos a sensação de despencar voluntariamente de grandes alturas diante da alta probabilidade de não morrer. Talvez seja esse mesmo o apelo de brinquedos desse tipo, proporcionar sensações totalmente inéditas e impossíveis de serem vivenciadas na vida real. Passei a me perguntar quantas emoções devem existir por aí sem que nos damos conta. Por um tempo fiquei com o radar ligado para sensações desse tipo. Foi assim que descobri algumas emoções ainda não batizadas. Como quando estava mexendo em umas coisas velhas, dessas que todos temos enfiadas em algum armário, que guardamos sem saber exatamente porquê, e encontrei um livro que não tinha a menor ideia de como foi parar ali. Então, na prática, ele estava desaparecido até aquele momento, pois no dia que eu precisasse consultá-lo, jamais procuraria ali, soterrado em meio a objetos de utilidade questionável e valor sentimental duvidoso. Estava perdido. Mas eu não sabia disso, pois ainda não tinha precisado dele. Sim, eu sou uma vítima do tsundoku, palavra japonesa que significa comprar livros e deixá-los empilhados junto de outros livros comprados e não lidos. Ainda assim, senti uma espécie de alívio por me livrar de uma raiva que eu nem cheguei a sentir, mas sentiria quando fosse procurá-lo. Qual o nome dessa emoção? A de encontrar sem querer algo que você não sabia que havia perdido. Ai, ai, como no caso do termo tsundoku, que explica numa só palavra um comportamento complexo, atentar para termos estrangeiros nos ajuda a refinar o olhar para os meandros não explícitos dos círculos das emoções. Em português temos o caso clássico da saudade. Trata-se de uma sensação, de uma emoção agridoce, pois se refere à tristeza pela falta de algo ou alguém que só sentimos porque sua presença era positiva de alguma forma. A sensação boa do passado é vivenciada concomitantemente à tristeza do presente que ela mesma gera. É um sentimento universal. Amanhã tem mais.